Se inscreva no canal Histórias de Terror Reais. Teremos vídeos todas as noites. Na década de 60, na Bahia, meu avô, o Sr. Osvaldo, estava à espreita atrás de umas moitas junto com um amigo chamado Sérgio, em uma noite comum de verão. Eles aguardavam o famoso ladrão de farinha, que muitos donos de casas de farinha reclamavam a respeito. Por 2 noites seguidas, Osvaldo teve suas produções de farinha roubadas, o que lhe causou tremenda inquietação e nervosismo, e combinou com seu amigo, Sérgio: nesta noite, a gente pega a desgraça que está fazendo isso e dá um coro de chicote. Sérgio concordou, e então, eles se alojaram atrás de uns matos, à espreita da madrugada, aguardando encontrar quem estava roubando a casa de farinha. Foi por volta das 2 horas da manhã que Osvaldo e Sérgio viram algo que não era deste mundo. Não era um homem, mas sim, o que eles julgavam ser o próprio diabo. Era uma criatura enorme, com poucos pelos no corpo. A maior concentração de pelagem era nas costas, e seu odor era fétido, a ponto de arder as narinas dos rapazes que contemplavam com grande horror aquele monstro. Aquela coisa soltava berros e urros terríveis, e sem nenhuma dificuldade, derrubou a porta da casa de farinha. Foi nesse momento que Sérgio rodeou a casa e Osvaldo foi na direção em que a criatura entrará. Com seus chicotes de couro na mão, que são muito potentes, podendo cortar alguém sem problemas, eles cercaram a criatura, que levou algumas chibatadas nas costas. Entretanto, movido pelo ódio, com seu olhar vermelho brilhante e presas afiadas, aquele demônio de pelos saltou e mordeu o braço de Osvaldo, que caiu no chão de dor. A coisa, por sua vez, correu em meio à escuridão soltando grunhidos perturbadores. Naquela noite, Sérgio e Osvaldo tiveram uma pequena experiência com o que chamamos de o lobisomem. E depois disso, nada foi da mesma forma. Atualmente, em 2018, para ser mais exato, trabalho com meu avô, Osvaldo, em obras e construções. Meu avô tinha hábitos noturnos muito estranhos. Eu nunca liguei muito para isso e não dava muita bola para as histórias de minha avó sobre o assunto, mas naquele ano, eu presenciei uma coisa que sinceramente gostaria de tirar da minha memória. Estávamos reformando um sítio no interior de São Paulo, onde havia um alojamento para meu avô, eu e mais 5 pedreiros. Após um longo dia de trabalho, senti que o meu avô estava estranho e muito distraído. Ele parecia perdido nos assuntos e isso me chamou a atenção. No entanto, eu entendi que ele estava apenas cansado. Tomamos um banho, jantamos juntos e fomos dormir. Durante a madrugada, acordei com uma sensação ruim de opressão que me tirava o ar. Quando levantei da cama, percebi que meu avô não estava mais no quarto. Procurei por ele em todos os cômodos da casa, mas não o encontrei. Quando fui para fora ver se ele estava fumando um cigarro, comecei a sentir náuseas com um cheiro podre semelhante a carniça misturado com enxofre. O som de um ronco forte vinha do lado de fora e eu percebi que a porta estava trancada pelo lado de fora. Abri uma fresta na janela para ver se encontrava meu avô, e o que vi me deixou pálido, com a boca seca e sem conseguir respirar. Lá estava uma criatura medonha que parecia ser um grande cavalo magro com pelos apenas na região da cabeça e das costas. Não conseguia entender se era um cão, um cavalo ou um ser humano. Só sabia que era diabólico e assustador. As roupas do meu avô estavam na cadeira de balanço que ficava lá fora, o que me fez desconfiar que ele havia sido vítima da criatura. Aquela coisa não me viu, ou pelo menos eu acho que não viu, porque ficava apenas encarando para o mato escuro que havia próximo ao sítio. Eu não conseguia ver muito bem o rosto da criatura, mas o odor era insuportável e minhas narinas queimavam devido a ele. Com muito medo, fechei a janela e corri para a cama,
onde fiquei até o amanhecer ouvindo a criatura correndo ao redor da casa onde trabalhávamos. No outro dia cedo, por volta das 6h40 da manhã, encontrei meu avô voltando todo molhado e com um sorriso sem graça. Perguntei a ele onde ele tinha ido, pois o havia procurado durante a noite. Ele respondeu: "Vá, fui tomar um banho de rio, tem um muito bom aqui perto do sítio." Eu não toquei em assunto algum sobre o que tinha visto. Mas, no fundo, eu sabia que ele sabia que eu tinha visto a criatura. A partir daí, tudo começou a fazer sentido. Meu avô havia sido vítima de uma maldição de lobisomem que havia sido transmitida a ele através de uma mordida na Bahia. Hoje em dia, ele já não está mais entre nós e descansa em sua terra natal, em um cemitério na Bahia. Ele deixou muitas histórias e mistérios para trás, mas a minha avó sempre dizia: "Teu avô era bicho, depois que foi mordido por aquela criatura, ele nunca mais foi o mesmo." Próximo relato. Bem, minha mãe disse que quando era jovem, ela morava com seus irmãos e primos em Minas Gerais, no interior. Onde ela morava, estavam também seu tio, sua tia e seus primos. Ela disse que na época da quaresma, a tia dela disse que todos deveriam dormir cedo e que não poderiam ter excessos. Minha mãe e seus primos sempre perguntavam por que ela nunca contava nada. Ela disse que, quando era quaresma, a tia dela dizia para todos dormirem cedo e assim por diante. Naquela época, não havia TV nem lâmpadas, apenas coisas antigas. Minha mãe disse que ouviu um barulho no quintal de madrugada e, de repente, o cachorro começou a latir. Todos na casa acordaram e quando ela se levantou e olhou pela fresta da janela, viu um bicho grande e peludo brincando com o cachorro. O cachorro latia e ia para cima do lobisomem, enquanto o lobisomem atacava o cachorro ferido. O cachorro gritava enquanto enfrentava o lobisomem. Minha mãe disse que ela e seus primos ficaram muito assustados e com medo de que aquela coisa entrasse na casa. Seu tio e sua tia tentavam acalmá-los, mas também estavam nervosos e não podiam pedir ajuda. A casa ficava no meio do mato, afastada das outras, e não havia como alguém ir ajudá-los. Minha mãe disse que a tia dela levou todos para o quarto, onde se ajoelharam ao redor da cama e começaram a orar, pedindo a Deus. Foi então que a coisa finalmente foi embora depois de um tempo. Quando amanheceu, o cachorro estava todo machucado e não aguentou as feridas, morrendo. E o lobisomem não entrou na casa por causa do cachorro. Próximo relato. Oi gente, este pequeno acontecimento na minha vida que vou contar aconteceu quando eu tinha por volta de 14 anos. Minha irmã, Fabrícia, morava com o ex-marido dela, Júnior, e eu me dava muito bem com ele, por isso eles me levaram para passar um fim de semana na casa deles. Minha irmã trabalhava até às 0h e chegava por volta da 1h. Eu e meu ex-cunhado ficamos jogando videogame o dia todo e no final da tarde ele saiu para a frente da casa para fumar um cigarro. Foi quando ele olhou para o céu e falou: "Cara, tu lembra que te contei as histórias do lobisomem? Olha para o céu, hoje é lua cheia." Eu respondi: "Vá o Junico, o apelido dele, e não tenta me assustar que eu não acredito nessas histórias." Logo depois, voltamos a jogar Resident Evil 4, mas eu não aguentei e acabei dormindo. Quando acordei, foi com meu ex-cunhado fazendo o som que pedia para ficar em silêncio, porque as luzes estavam todas apagadas. Eu, pensando que ele estava querendo me assustar, falei alto: "Para, Junico, que nojo, não vai me assustar." Nesse momento, juro que ouvi um uivo tão alto, mas tão alto, que meu corpo todo tremeu e senti um medo paralisante. Só pensava em ficar parado e pedindo para que nada acontecesse com minha irmã, porque ela não tinha chegado ainda.
Ouvi umas passadas pelos arredores da casa e os cachorros não paravam de latir. Logo, os passos foram parando e os latidos dos cães também. Meu cunhado saiu de casa e pediu para mim não abrir a porta para ninguém, ele tinha ido buscar minha irmã. Foram os piores minutos sozinho da minha adolescência. Próximo rato, uma noite em minha casa, despedi-me de meu namorado na época. Minha mãe tinha viajado para fazer uma cirurgia e estávamos em casa apenas eu, minha irmã mais nova, que era criança na época, e minha cachorra. Ele ficou comigo até umas 2 horas da manhã e então foi embora. Entrei em casa e fechei as portas. O muro da casa era baixinho e minha cachorra Jade ficava no terraço. Então, escutei um grunhido, na verdade era um rosnado misturado com ronco que não me deixava dormir. Fui abrir a janela para brigar com a Jade, achando que ela estava estranhando algum gato ou outro cachorro, mas o barulho era tão diferente que abri a janela do quarto aos poucos. Quando abri e coloquei meu rosto para fora, aquela criatura marrom, com pelos grosseiros e de quadril estreito, se assustou e saiu correndo. Subiu em cima de uma das árvores que tinha nas pracinhas daquela rua, tipo uma avenida, separada por essas pracinhas estreitas. Nunca imaginei que veria uma criatura que para muitos, inclusive para mim que também não acreditava em sua existência, hoje é real como qualquer outro bicho. Só que é uma criatura, haha. Mas a cara das pessoas quando falo que já vi um lobisomem é assim, que louca, ela acredita em algo que não existe. Mas existe, eu vi, nítido, estava claro e vi todos os detalhes dele subindo na árvore. Coloquei a Jade para dentro, que ficou bem quietinha na sala, e eu rezando para amanhecer logo o dia. Próximo relato. Minha família tem uma casa na praia, aqui no Rio Grande do Sul, Arroio do Sal, onde um amigo meu, que conheci nessa praia e tem casa na outra rua muito próxima à nossa, contou-me uma história. Ele disse que sua avó tem o hábito de acordar de madrugada, por volta das 3 ou 4 horas, para tomar café na área da casa. Em uma dessas madrugadas, ela viu uma criatura saindo das matas. A criatura se parecia com um homem, mas estava cheia de pelos, com orelhas grandes e rosnava alto. Os cachorros a acompanhavam, latindo sem parar. A criatura ficou parada, olhando fixamente para ela, até que correu em direção à praia. No dia seguinte, quando a avó do meu amigo foi até a padaria, ela contou ao dono sobre o que havia acontecido. O homem confirmou a história, dizendo que um morador da mesma rua havia passado por lá mais cedo e também visto a criatura. A casa desse homem fica na beira da praia. Essa história me deixou com muito medo de sair de casa à noite quando íamos para a praia. Até hoje, fico meio receoso. Próximo relato. Na semana passada, estava lendo relatos sobre lobisomens por curiosidade, já que meus avós costumavam contar histórias sobre isso. Sempre fui curioso e gostei de histórias de terror, independentemente do que fosse. Moro no interior de São Paulo, em uma casa de tamanho médio. Sou filho único e cuido da minha mãe de 79 anos, que é super lúcida e ativa. Trabalho fora e só chego depois das 22 horas todos os dias. Tenho 3 cachorros da raça Blue e Elir. Na noite passada, minha mãe acordou com um barulho na janela do quarto dela, com roncos e grunhidos. Ela achou que era um ladrãozinho drogado, mas os 3 cachorros avançaram e, ao mesmo tempo, correram para dentro da lavanderia, ficando quietinhos com medo. Minha casa tem um quintal grande, mas é cercada por muros com mais de 2 metros de altura. Quando acendi a luz da cozinha, o vulto preto deu uns pulos sem nenhum esforço para o terreno do vizinho. Não tenho mais medo,
mas o fato de ter vindo até a janela da minha casa é surreal e justo acontecer comigo. Próximo relato. Essa história foi contada pela minha avó paterna e vou tentar relatá-la da melhor forma possível. Esse fato aconteceu com o avô da minha avó, que morava no interior. Na época, o meio de transporte utilizado era carroça, e era através dela que os mantimentos e outros produtos eram trazidos para uma vila interiorana pela mata. Certo dia, esse senhor estava vindo de carroça pelo meio da mata e avistou um enorme cachorro negro com tamanho fora do comum seguindo sua carroça. Ele tentou desviar por outro caminho, mas o enorme cachorro negro insistia em segui-lo. Essa criatura rosnava em torno da carroça. Foi então que ele tirou um revólver da cintura e atirou contra a criatura, mas não teve nenhum efeito nela, que permanecia cercando a carroça. Então ele lembrou de tirar a bala do revólver e, com o canivete, fez uma cruz no meio da bala. Colocou novamente no revólver e tornou a atirar. Foi então que a coisa deu um forte brado, explodindo e virando faísca. Foi nesse momento que ele percebeu que aquela criatura não era desse mundo. Não lembro se isso aconteceu de dia ou de noite, mas estou repassando a história que minha falecida avó me contou. Próximo relato. Vocês acreditam em lobisomem? Pois bem, eu me chamo Vanusa, sou gaúcha, casada e tenho uma filha de 4 anos de idade. Há 3 anos, estou morando em uma cidade maior que a minha cidade natal, que é menor, e que de fato aconteceu comigo. Em 2018, nasceu minha filha, ela estava com 2 ou 3 meses. Ela nasceu em março e, na época do acontecido, era muito frio aqui no Rio Grande do Sul e meu quarto era muito gelado. Então, nós dormíamos na sala que era mais quentinha. Mais ou menos ali pela 00:30 ou 1h da madrugada, eu estava amamentando ela quando, de repente, os cachorros da vizinhança começaram a latir muito, tipo fora do comum, e meus cachorros que dormiam na lavanderia, que ficava nos fundos, eles não costumavam latir pois ficavam dentro de casa, mas nessa noite, eles vieram correndo lá de trás e começaram a rosnar olhando por baixo da porta da sala. Eu estranhei pois nunca fizeram isso. O pelo deles estava todo arrepiado. Chamei meu marido para ele ver, pois pensei que poderia ser alguém tentando entrar em nossa casa já que os nossos cachorros estavam rosnando, mas meu marido não acordava. Aí eu, com cuidado para não acordar a minha bebê, fui até a janela agachada, pois ainda sentia desconforto do pós-parto, espiei pelo vão da cortina e é aí que eu vi um ser em meio curvado, mancando e tateando, quase caindo, descendo a rua de casa. Parecia que queria correr, mas não conseguia. E os cachorros, de longe, latindo na criatura. Não consegui ver direito, pois estava uma noite escura. Senti um arrepio, mas pensei, vê essa gente sem noção vive bebendo tarde da noite. Os meus 2 cachorros ficaram rosnando entre o corredor e a porta da sala, e ali ficaram. Não adiantou eu dizer para eles saírem dali. Eu, cansada, fiquei pensando no que vi até dormir. Logo, tudo se acalmou. No outro dia, falei pro meu marido o que vi sobre o que nossos cachorros fizeram. Ele disse, que estranho, eles não latem durante a noite, a não ser que escutem o barulho do nosso portão, e muito menos rosnar na rua. Não tem nenhum vizinho bêbado a esse ponto. Esse deve ter errado a rua. Não ouvi nada porque não me chamou. Mas então, eu estava bem de boa olhando meu Facebook, quando de repente, em um grupo do Facebook da minha cidade, alguém que eu não conheço até hoje postou que estava na última corrida do ônibus da cidade e uma criatura horrenda tentou entrar no ônibus. O motorista por pouco conseguiu fechar a porta e a criatura saiu correndo atrás do ônibus até que entrou em um campo com bastante árvores que tem lá.
Nos comentários da postagem, um rapaz que também não conheço disse que quase atropelou uma coisa que parecia um cachorro gigante. Ele conseguiu desviar, mas a criatura caiu com a parte traseira em um buraco e saiu tipo caminhando agachado. Ele disse que ficou com tanto medo, pois viu um cachorro grande cair em um buraco e sair do buraco parecendo um homem agachado indo em direção e pasmem, ele falou o nome da rua em que eu morava. Todo mundo comentou e disse que era o lobisomem, coincidência ou não, aquilo que eu vi ou quase vi estava estranho, porque não era um homem bêbado machucado e sim um lobisomem ao ponto.